Então, na aula passada, eu comecei a analisar com vocês algumas figuras que retratam este ou esta função de controle. Então, coloca na tela. Figuras derivadas da função limitativa. Figuras derivadas da função limitativa. A primeira figura que nós vimos na aula passada foi o nemo potest venire contra factum próprio. Nemo potest venire contra factum próprio. Ou seja, nós vimos a figura do nemo potest como sendo, a figura do venire, como sendo aquela vedação ao exercício de posições em contradição. Ou seja, o direito requer coerência. O direito exige coerência. Ou seja, se eu estou num relacionamento jurídico privado, eu tenho que me pautar pela coerência entre os vários atos que eu irei adotar. Então, se eu tenho um ato A e depois um ato B, este ato B tem que ser coerente, tem que andar na mesma linha do primeiro ato adotado. Ou seja, nós não queremos uma quebra dessa coerência, que redundaria numa quebra da própria confiança. Então, quebrada a confiança, quebrada a coerência, estaria a presente ou a presença da proibição da adoção de atos contraditórios do nemo potest venire contra factum próprio. Demos vários exemplos aí na jurisprudência para vocês. Vamos para a segunda figura, depois dessa rápida revisão? Vamos lá. A figura da suppressio, que alguns grifam com 2 P's, alguns grifam com um P só. Já fiz uma pesquisa sobre isso e não há consenso, viu, gente? Tanto na jurisprudência europeia, quanto na jurisprudência brasileira, e também na doutrina, nós vamos encontrar aqueles que preferem com um P só, nós vamos encontrar aqueles que grifam com 2 P's, tá joia? O que seria a figura da suppressio? Numa tradução bem literal do latim, suppressio traria uma ideia de supressão. Como assim, Bruno? Supressão. Prestem atenção. Quando eu sou titular de um direito subjetivo, eu posso acabar sendo omisso quanto ao exercício desse próprio direito. Eu não estou falando de prescrição. Prescrição é uma omissão quanto ao exercício da pretensão quando o direito subjetivo é violado. Lembrou da aula de prescrição? Aqui não. Aqui eu estou falando de qualquer direito subjetivo. Qualquer direito subjetivo pode ter no seu titular a figura de alguém omisso, a figura de alguém que não exerce os atos necessários para aquele direito ser completo, para aquele direito ser integralizado. Ou seja, todo direito subjetivo tem a possibilidade de ser exercido ou não. A suppressio trabalha exatamente essa ideia do não exercício de um direito subjetivo. Então, já vou colocar o primeiro requisito para você no seu caderno. Suppressio trabalha com uma ideia de não exercício de um direito subjetivo existente. O direito estava lá. Era possível de ser exercido. Era possível de ser exercido, mas o titular optou por não exercê-lo. Então, podemos colocar na perspectiva de um não exercício, ou, se quiserem, de uma omissão de um titular de um direito subjetivo. Só que essa omissão, ela não é pontual. Ela é uma omissão que se reitera. É uma omissão que se prolonga no tempo. Então, segundo requisito, uma omissão
que se dá de forma reiterada, ou seja, uma omissão que se prolonga no tempo. Eu poderia adotar toda semana aquele comportamento, já que sou titular do direito subjetivo. Eu poderia adotar todo mês aquele comportamento, já que sou titular de um direito subjetivo, mas a minha opção foi o quê? Ser omisso. Ficar lá de braços cruzados. Agora, vejam, esta minha omissão, quando reiterada, ela induz uma confiança, uma expectativa na outra parte, na contraparte, no co-contratante, já que estamos no ambiente contratual. Então, quanto mais tempo eu me quedo omisso quanto ao exercício do meu direito subjetivo, mais a outra parte vai confiando, esperando que eu realmente não irei exercitar mais aquele direito. Que o meu novo comportamento é um comportamento omissivo, um comportamento de não exercício daquilo que, em tese, eu poderia exercer. E ao exercer, quando de repente, não mais que de repente, eu resolvo exercer, esse exercício, ele é desproporcional, ele é contraditório, ele é contrário às expectativas que eu, com o meu comportamento anterior, acabei induzindo. Ou seja, se eu estava omisso por muito tempo, gerando expectativas e confianças, e de repente, do nada, toca o despertador, eu acordo e quero exercer aquele meu direito subjetivo, eu acabo gerando uma frustração, uma quebra daquela expectativa. E dentro desse ambiente, percebam, a suprécio, ela vem como um verdadeiro instrumento de defesa. A suprécio vem, repito, como um instrumento de defesa. Em prol de quem? Em prol da contraparte que, com a minha ação, depois de longo tempo omisso, vê as suas expectativas quebradas. Ela percebe que as expectativas delas foram o quê? Quebradas. Ou seja, a suprécio, ela coloca nas mãos da outra parte um grande instrumento de defesa contra a minha ação. Mas ação quando? A ação quando eu quero exercer um direito subjetivo depois de longo tempo de omissão. Então, percebam, gravem aqui comigo. Galera, quando eu tenho, vou repetir, não exercício de um direito subjetivo, aliado ao fator tempo, aliado à indução de expectativas, eu gero, então, uma possibilidade da outra parte se defender, caso eu venha a agir depois deste longo período. Dito isso, eu queria mostrar para vocês, através de exemplos colhidos do próprio Superior Tribunal de Justiça, para que vocês possam entender de forma mais completa
a Suprécio. Coloca na tela. O primeiro informativo que eu queria trabalhar com vocês, relativamente recente, o informativo 680. No informativo 680, nós temos uma conduta de um plano de saúde empresarial. Qual é a ideia? Eu era funcionário de uma empresa e ela me dava como benefício um plano de saúde, como aqui no Supremo, todos os funcionários têm plano de saúde aqui nessa casa. Então nós temos um plano de saúde empresarial, ok? Show de bola. E aí o que acontece? A empresa arca com um valor e o funcionário arca com o outro. É uma somatória de valores nisso daí. E aí esse funcionário, ele é demitido. E ele chega no plano de saúde, olha, eu fui demitido. Aí o plano de saúde não quer perder o cliente, fala, se você quiser continuar conosco, não tem problema não. É só pagar uma quantia X aqui, ó. Ah, é? É, pode pagar. Então fechou. Tô dentro. Continuo aí com vocês. Acontece. Aí depois de longo tempo de inação, o plano de saúde quer retirar ele daquele plano, quer retirar ele daquela condição. Se o plano de saúde, depois de longo tempo omisso, ele nada fez, a outra parte, ou seja, o que contrata o plano, terá um instrumento de defesa quando o quê? Quando o plano de saúde tentar excluí-lo. Espera aí, você me permitiu ficar por tanto tempo pagando autônomo, pagando individualmente, agora você poderia ter me tirado lá no começo, você não tirou? Que história é essa de me tirar depois de longo tempo? Não vem querer me tirar não, senão eu vou me defender com a Suprécio. 680. Outro, 659, reajuste da locação. Todo contrato de locação, vocês sabem, ele tem uma cláusula que prevê a possibilidade de reajuste automático dos aluguéis. Usa-se muito o IGPM, mas pode-se usar o IPCA ou outros índices criados por órgãos públicos ou privados, como universidades. Temos vários índices para o valor de uma determinada prestação ser corrigido. Perfeito? Então vamos lá. O locador aqui desse prédio onde o Supremo funciona, colocou no contrato que, anualmente, os aluguéis serão revistos e o índice para tanto será o IGPM. Aí em 2020, o IGPM foi lá na estratosfera, quem advoga sabe disso. Aí o Supremo olha e fala, ferrou, nós vamos sair de um valor de 15 mil reais de aluguel e vai passar para, sei lá, 17 mil de aluguel, 18 mil de aluguel, por causa do reajuste absurdo do IGPM esse ano. Aí o locador olha para aquilo e fala, se eu reajustar nesse valor, eu vou perder esse locatário, porque a oferta de imóveis está muito alta, ele vai querer arrumar outro prédio e vai embora. Então o locador pensa, não vou reajustar não. É melhor manter ele pagando o aluguel como está, do que aplicar essa cláusula que prevê o reajuste automático. E faz isso 1, 2, 3, 4 anos. Aí lá no 5º ano, olha a ideia do locador. Eu vou pegar todos aqueles reajustes que eu não apliquei e vou aplicar agora no 5º ano. Ou seja, eu vou quase dobrar o valor da prestação. O que o STJ falou? O locatário, fica tranquilo. Ele tinha o direito de exigir o reajuste do valor da locação. Mas se ele não fez, ele se quedou omisso. E se essa omissão é uma omissão que vem de anos, ele não pode lá na frente querer o quê? Aplicar retroativamente todos os índices de reajuste, porque isso seria uma quebra de expectativa, uma violação ao princípio da boa-fé objetiva. Então, locatário, se isso acontecer, use o escudo, use a sua defesa da Suprécio. Então, a Suprécio vai ser um instrumento de supressão daquela intenção por parte daquele locador
nesse meu exemplo. 640 também trouxe, o informativo 640, também trouxe um exemplo interessante, relativo a vale pedágio, na questão dos caminhoneiros aí, depois você dá uma lida. O 523 também trouxe, tem até um vídeo meu no YouTube sobre o 523, se você digitar Suprécio no YouTube, você vai encontrar um vídeo meu lá. Logo que saiu, já tem bastante tempo, o informativo 523, que é um representante de tintas. Olha essa, Tobias. O sujeito era representante, eu sei porque meu pai também é representante de vendas até hoje, tem 81 anos, está lá trabalhando até hoje, coitado. E aí, representante de vendas, ele tem um contrato com uma fábrica, e ele sai Brasil afora vendendo os produtos daquela fábrica como seu representante comercial, contrato de representação comercial, tá joia? Esse cara era um representante de uma fábrica de tintas, e no contrato que ele fez com a fábrica de tintas, falava que a comissão dele por venda seria de 6%. Então, se ele foi lá num depósito de material de construção e vendeu 100 mil reais de tinta, ele ganharia 6 mil. Vendeu 100 mil, ganharia 6 mil. É o que estava no contrato de representação comercial. Mas, na prática, ele ficou por anos ganhando a comissão de 4%. A fábrica de tintas ia lá e pagava todo mês 4% de comissão. 4% de comissão. E depois de 3, 4, 5 anos como representante comercial, ele quis romper o vínculo com aquela fábrica. Aí o que ele fez? Ele quis exigir a diferença de 2% percentual na comissão de venda retroativamente. O que o STJ falou? Filhão, você tinha que ter gritado no primeiro, no segundo ou no terceiro mês. Não adianta, você ficou omisso. Se você ficar omisso, a lei é clara, o seu comportamento diz mais do que o seu contrato. O comportamento das partes, falamos isso na aula passada, ele é mais importante do que o que está escrito no contrato. Assim prevê o princípio da boa-fé objetiva. Então, meu amigo, a regra é clara. Se você não exigiu lá no início o pagamento daquilo que estava escrito no contrato, 6% de comissão, não me venha depois de anos querer cobrar a diferença entre aquilo que estava previsto e aquilo que você efetivamente recebeu, ok? E por último, esse sim eu queria falar um pouco, o leading case. Para você que está ouvindo falar de suprécio apenas hoje, o leading case no STJ é o RESP 218.680, que já caiu em vários concursos. É o primeiro caso, o caso que liderou essa temática, que inaugurou essa temática no âmbito do STJ. E é um caso super interessante, que é um caso de ocupação de área comum de condomínio. A gente sabe, principalmente prédios mais antigos. Quando eu falo disso, eu lembro do prédio da minha avó. O prédio da minha avó tem uma situação exatamente assim. Bom, o prédio foi construído e a parte de trás do prédio é morta. Não tem nada lá. É um espacinho assim de 1,5 metro, um corredor de 10 metros com 1,5 metro de largura. Não tem a menor utilidade para quem mora ali, Tobias. Você chega lá atrás, você olha assim, não tem nada. Não dá nem para fazer um canteiro, nada. É um muro alto, a construção do prédio e 1,5 metro de corredor. É a área comum do edifício? Resposta, sim, é a área comum do edifício. Mas, o que lá nesse condomínio da minha avó permitiram fazer? Que os moradores do térreo, prédio antigo, tinha até térreo, né? O apartamento térreo, os moradores do apartamento térreo, eles poderiam, vejam só, eles poderiam ocupar com exclusividade aquela área comum. Então, o que fez o pessoal do térreo? Montou ali uma área de serviço, construiu um murinho, ninguém pode entrar ali para trás. É o que foi feito. Foi isso o que foi feito lá no prédio da minha avó e em tantos prédios, condomínios, Brasil afora. Um condômino usa com exclusividade a área comum do condomínio. Perfeito? Esse é o tema.
uso exclusivo de área comum do condomínio. Fechou? Show de bola. Aí, o que acontece? Os moradores vão lá e consentem. Não, pode usar, a gente nem usa isso. É bom que você amplie a sua área, você vai ficar mais feliz, ter vizinho feliz é bom, pode usar tranquilamente. Eles autorizam, dão um ok. Mas, vejam, aquela área vai poder ser usucapida? Não, porque não tem posse, tem mera detenção. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. 1208 do Código Civil, vou repetir. Atos de mera permissão ou tolerância não induz posse. Quando não induz posse, é caso de mera detenção. Vocês vão ver isso com a Reivane aí nesse semestre. Tá bom? Direitos reais. Atos de mera permissão ou tolerância não induz posse, é mera detenção. Então vai poder usucapi? Jamais. Não vai poder usucapi. Não tem como usucapi. Beleza, entendido. Agora, vem comigo, o momento não pisca. Se não vai poder usucapi, o condomínio pode tirar aquela pessoa de lá de qualquer forma, a qualquer momento? Vamos pensar. O condomínio é o proprietário? Sim. Ele pode reivindicar a área ocupada? Sim. Agora, se o condomínio como proprietário nada fez para retomar aquela área comum, e aquilo dali ficou daquele jeito por longos anos, de forma então reiterada, qual era a expectativa do morador do térreo? Ninguém vai retomar mais isso aqui. Isso aqui nem tem utilidade para o condomínio. Então percebam, se o condomínio, depois de um longo período, quiser retomar aquela área comum ocupada exclusivamente por um dos condôminos, qual vai ser a defesa nas mãos desse condômino? Supresse-o. Eu sei que você é proprietário, mas você está omisso há anos. Retomar essa área para você não vai ter quase utilidade nenhuma, mas vai trazer um grande prejuízo para mim. E mais, ao querer retomar esta área, você está, afinal das contas, violando as minhas expectativas, quebrando a minha confiança. Então, eu quero que vocês leiam, anote aí, esse RESP 218.680 e também dá uma passada de olhos como para casa nesses RESPs e nesses informativos que eu citei aqui, tá bom? A nossa monitora que está nos assistindo, eu peço que coloque as emendas desses informativos que eu estou citando aqui nessas figuras do Venire, do Suprécio. Coloque essas emendas, por favor, no resumo, para que os nossos alunos tenham mais conteúdo nos PDFs disponibilizados aqui pelo Supremo. Agora, a figura muito próxima da Suprécio é essa aqui, ó, a surrectio. Não confundam suprécio e surrectio. Que se fala, né, surrécio. Escreve surrectio, fala-se surrécio. O que vem a ser a figura da surrécio? Vamos lá. Se na suprécio eu falo de uma omissão de um titular de um direito subjetivo, que poderia exercê-lo, mas opta por não exercer e acaba não exercendo por um longo período, e eu dei vários exemplos para vocês, na surrécio é bem semelhante, mas é o outro lado da moeda. Aqui eu tenho suprécio, aqui eu tenho surrécio. A depender do ângulo que você olha, é suprécio. A depender do ângulo, é surrécio. Então vamos entender esta figura parcelar da boa-fé objetiva. Bom, vamos lá. Primeiro requisito que eu tenho que ter para falar em surrécio. Vamos nessa. O primeiro requisito da surrécio é, ao contrário de uma omissão, aqui eu tenho um verdadeiro exercício de um direito subjetivo. Esse exercício também vai levar em conta o fator tempo. Então, o que eu tenho é, gravem isso, né? Assim como na suprécio,
eu tenho um comportamento reiterado. Ok? E se eu tenho esse comportamento reiterado, ele também criará expectativas. Em quem? Na contraparte. Nas partes privadas com quem eu me relaciono. Então, se eu tenho um comportamento positivo, um comportamento de exercício, ele também irá gerar expectativas nas partes. E aí eu vou analisar o quê? Qual seria a consequência de uma interrupção não esperada daquele comportamento anterior. Ok? Repetindo, eu vou analisar qual seria a consequência de uma interrupção inesperada daquele comportamento anterior reiterado. Ai, Bruno, dá exemplo para eu enxergar melhor? Vem cá. A surrécio, o que ela vai gerar para a parte beneficiada é isso aqui, ó. Coloca na tela, antes do exemplo. Diante desse cenário, de um comportamento reiterado, que cria expectativas, como é que eu vou avaliar esta possível interrupção não esperada, inesperada do comportamento anterior? Vamos lá. Através da surrécio, nós teríamos, pela parte prejudicada, um direito subjetivo à continuidade. Grava isso. Enquanto a suprécio é um instrumento de defesa nas mãos daquele que se sentiu prejudicado, a surrécio será um instrumento que irá garantir a continuidade da situação jurídica até então existente. Esse é o ponto crucial para você aprender surrécio. Surrécio nada mais é do que um direito subjetivo à continuidade daquela situação jurídica anterior, daquela situação jurídica até então existente. Perfeito? Então, vou fornecer exemplos para vocês. Primeiro exemplo. O meu locatário, numa locação comercial, numa locação não residencial, ele permite a renovação do contrato sem a exigência da notificação prevista no contrato. O contrato fala que se quiser renovar o contrato, tem que notificar 30 dias antes do término. Então eu tenho aqui uma loja comercial, tem uma lojinha aqui em Belo Horizonte, e nessa lojinha eu tenho um contrato de locação que me permite ser locatário dessa lojinha, e o contrato de locação é de 1 ano apenas. O cara só faz contrato por 1 ano. Tudo bem. Nesse contrato tem lá uma cláusula dizendo, se houver intenção do locatário renovar, ele deverá notificar com 30 dias de antecedentes ao término do contrato o seu locador. Beleza. Primeiro ano passa, eu não notifico, a gente renova. E ele aceita. Segundo ano passa, não tem notificação, a gente renova. Terceiro ano passa, não tem qualquer notificação, a gente renova. Quarto ano passa, não tem qualquer notificação, aí ele vira e fala, não vou renovar não. Por quê? Porque você não me notificou. Oi? Pode parar. Meu amigo, a gente sempre, olha o comportamento reiterado, a gente sempre renovou o contrato
sem a necessidade dessa tal de notificação. Eu sei que ela está prevista no contrato, mas a gente sempre se comportou de tal forma que não era necessário, não se fazia necessário o quê? A notificação que aí está escrita. Beleza. Então eu não te notifiquei porque o seu comportamento anterior positivo foi de renovar o contrato independentemente desta notificação. Então, se você sempre renovou o contrato independentemente dessa notificação, agora dizer que não vai renovar pela falta da notificação é uma atitude contrária, uma atitude em contradição. Então, eu vou exigir, vejam bem, a continuidade daquela relação jurídica com base na surrécio. Ô Bruno, no venire, na supresse e na surrécio, em todos eu tenho contradição de comportamento, sim. Contradição que quebra expectativas, sim. A diferença entre elas é bem tênue. Se você está raciocinando e pensando, nossa, eu achei que ia ter uma divisão assim, abissal entre as figuras. Não, elas são muito próximas. E as distinções são bem tênues. Tá joia? Então percebam, nesse caso, eu vou exigir a continuidade daquela situação anterior. O Tribunal de Justiça de Minas, há uns anos, ele analisou uma demanda de um casal de velhinhos contra um plano de saúde muito famoso. Porque, olha só, eles tinham aquele plano de saúde há mais de 30 anos e sempre foram dependentes um do outro. O senhor lá de idade era o titular, e a esposa dele era sua dependente naquele plano. Aí um dia do nada, o plano notifica os velhinhos e fala assim, ó, seguinte, galera, deu ruim. Oi? Deu ruim. Por que deu ruim? Nós não vamos mais permitir que você seja dependente dele nesse plano. Agora você vai ter que contratar outro plano e vai ficar o dobro do preço. Eles judicializam e falam, peraí, durante 30 anos você teve um comportamento reiterado de permitir que fôssemos dependentes. Agora, num momento de vulnerabilidade, que é a fase idosa, né? É a condição de idoso, você quer que eu dobre os pagamentos para o seu plano de saúde? Negativo. Eu, com base na boa-fé, não esperava essa conduta de você. A minha expectativa era que você permitisse que aquela situação que já perdurava 30 anos fosse o quê? Eternizada. Fosse o quê? Prolongada. Então, não me venha com essa. Querer interromper a essa altura do campeonato esse contrato, eu não vou permitir. Eu vou entrar com uma demanda judicial para ter o direito à continuidade daquele contrato. Então, quando você pensar em direito à continuidade de algo, você está pensando em surrécio. Tá joia? Deixa eu só apagar aqui para colocar alguns exemplos para vocês que eu coletei lá da jurisprudência do STJ. Dá uma olhadinha lá no informativo 654, quando fala da questão dos alimentos, em que não há, eles falaram que nesse caso não haveria direito à continuidade, eles estavam falando de alimentos prestados à ex-mulher, né? Alimentos, vou até colocar na tela aqui para vocês, a ex-mulher, onde o sujeito, por mera liberalidade, esse caso é muito interessante, por mera liberalidade, o sujeito resolveu o quê? Continuar prestando os alimentos. Ele não era obrigado a prestar, olha que cara bacana, gente. Ele não era obrigado a prestar os alimentos, mas ele preferiu o quê? Prestar. Ele falou, quer saber? Sou um cara legal, sou um cara bacana, eu não sou obrigado a prestar alimentos para minha ex-mulher, mas, poxa, eu vou continuar prestando aqui por um período, né? Aí a mulher foi e falou assim, não, mas já que você fez isso por mera liberalidade, já que você não era mais obrigado a prestar alimentos para mim, agora eu exijo que você continue a prestá-los. Aí o STF falou o quê? Aí o STJ falou o quê? Não, não é assim não, neném. Ele fazia isso por mera liberalidade. E você não tem direito subjetivo a receber esses alimentos. Então o STJ falou que aqui no 654 não haveria direito a uma continuidade quando há uma mera
liberalidade. Mandou muito bem o STJ. E do RESP também 1338432, na questão dos postos de gasolina, a questão do direito à continuidade, quanto à possibilidade de comprar combustível de outras bandeiras, e não apenas a bandeira à qual eu estou vinculado. Se a distribuidora permitia que eu comprasse combustíveis de várias outras bandeiras, Shell, Ale, Petrobras, Ipiranga, não me venha um dia querer exigir que eu compre apenas de uma. Eu quero o direito à continuidade de poder comprar de vários sujeitos distintos. Então dá uma olhadinha lá nesse RESP, que é a primeira vez que o STJ trabalha a surrécio na sua jurisprudência. Então a questão da possibilidade de compra de combustíveis de várias bandeiras distintas, uma permissão nesse sentido, e depois uma interrupção. Então pense assim, surrécio. Então, vamos lá, vamos fazer a distinção aqui, suprécio, omissão por muito tempo. Quanto tempo? O juiz que vai analisar, é cláusula geral. Não é igual prescrição que tem um prazo rígido. Aqui é fluido, aqui é o juiz que analisa. Então eu tenho o que aqui, omissão por muito tempo, gerando expectativa na outra parte. Quando eu vou querer começar a agir, o que a outra parte fala? Não. Você não poderá agir. Eu vou me defender contra essa sua ação. Surrécio. Vamos na diferença. Surrécio. Comportamento reiterado. De repente eu quero parar. Não quero mais ter esse comportamento. O que a outra parte fala? Você vai ter sim. Pode continuar caminhando. Entenderam a diferença? Ela é tênue. Então, enquanto a suprécio se baseia numa omissão reiterada e uma defesa contra a ação diante dessa inação, na surrécio eu vou ter o quê? Um direito à continuidade daquele comportamento positivo que era um comportamento reiterado, ok?